O cenário atual nas universidades federais é de penúria. O JH segue acompanhando essa triste realidade que atinge estudantes, professores e pesquisadores. Na segunda reportagem da nossa série especial, nossos repórteres mostram a falta de investimentos em pesquisas de ponta. Com isso, os cientistas têm que encontrar caminhos para continuar sonhando, continuar com os projetos. Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisas importantes para a população brasileira são desenvolvidas aqui. Neste laboratório, os pesquisadores descobriram que o vírus da Zika afeta não só os bebês, que podem desenvolver microcefalia, mas também o cérebro de adultos. Eles podem ter uma condição muito semelhante à doença de Alzheimer, né? Então, uma demência, um comprometimento que pode ser reversível em alguns casos e outros casos não. É uma descoberta que pode ajudar na saúde pública. O médico que está lá no posto de saúde, ele vai conseguir fazer essa ligação entre a infecção pelo Zika e esse sintoma do paciente, diminuindo o tempo de diagnóstico. O estudo foi publicado em revistas internacionais renomadas, como a Science e a Nature. Um reconhecimento que não condiz com a falta de investimentos. A gente tem uma capacidade muito maior de pesquisa do que a gente trabalha hoje em dia. As pesquisas de excelência, elas acabam sendo financiadas em sistema de emergência. E a gente não quer isso, a gente quer trabalhar sempre, o tempo inteiro, estar preparado para responder de maneira mais rápida. Um dos grandes problemas que laboratórios como os daqui da UFRJ enfrentam é a falta de bolsas para os alunos continuarem as pesquisas. E quando eles conseguem, os valores são baixos. Eles acabam indo embora buscar melhores oportunidades de trabalho no setor privado. Foi o caso da Raquel. Ela se formou na UFRJ, queria continuar fazendo pesquisas, mas precisou procurar um trabalho que pagasse melhor. Passou 6 anos em uma empresa privada e voltou para fazer mestrado e pós-doutorado. É a gente que dá a base para toda a ciência nesse país, né? E a gente não tem reconhecimento naquilo que a gente está gerando para a população como um todo, né? Então, o dinheiro que a gente recebe é bem curto para tudo que a gente dedica, né, ao longo da nossa vida na carreira acadêmica. O governo federal anunciou em fevereiro um reajuste das bolsas de pós-graduação e de iniciação científica do CAPES e do CNPq. Elas estavam congeladas há 10 anos. A bolsa de mestrado subiu de R$ 1.500 para R$ 2.100. As de doutorado para R$ 3.100 e as de pós-doutorado para R$ 5.200. O auxílio para a iniciação científica e docência passou para R$ 700. 256 mil bolsistas foram beneficiados. Os dados mostram que os investimentos nas universidades federais caíram quase 70% entre 2018 e 2022. Esses recursos são aplicados no patrimônio das universidades, como reformas e obras, compra de equipamentos, computadores, livros e materiais permanentes. Nós não podemos trabalhar na nossa capacidade plena se não tivermos a recuperação desta infraestrutura. E nossas universidades estão prontas, têm um potencial, uma capacidade instalada que pode produzir respostas rapidamente para a sociedade brasileira, como nós mostramos durante a pandemia. Quem vê esse laboratório do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás em plena produção, não imagina o quanto foi difícil chegar até aqui. Durante a pandemia da Covid, os pesquisadores conseguiram desenvolver testes rápidos, até então escassos no mercado. E a gente iniciou com o que a gente tinha, só que o que a gente tinha era muito pouco. A gente tinha um frasco de enzima que estava pela metade, umas 2 caixas de luva. E aí a gente, mesmo com essa precariedade, a gente começou para ver que a coisa ia dar certo, a gente viu que daria, que a gente conseguiria fazer, mas não tinha recursos financeiros. Então a pesquisa teria parado no seu primeiro mês. Menos de um mês de trabalho ela pararia. Mas não parou, porque recebeu investimentos do Ministério Público do Trabalho de Goiás. A gente conseguiu comprar os reagentes, a gente conseguiu
comprar os EPIs. E com isso tudo, a gente ofertou gratuitamente os testes para a população. Não nos faltam pesquisadores competentes. Mas como a competência sem o recurso financeiro não vira nada, né? Vai ficar apenas uma ideia no papel. Ainda em Goiás, o repórter Honório Jacometo viu de perto outro projeto promissor funcionando abaixo da capacidade por falta de investimento. Esse aqui é o Parque Tecnológico Samambaia, da Universidade Federal de Goiás. Ele foi projetado em 2011 para receber centros de pesquisas, laboratórios e incubadoras de empresas. É uma área de 180 mil metros quadrados. Só que 8 anos depois do anúncio do projeto, só há construção em apenas 15% do parque. E o funcionamento está muito aquém do que poderia estar. Hoje, os 4 edifícios do parque abrigam 18 empresas. Todas as dependências estão cheias. E alguns pesquisadores são obrigados a trabalhar em contêineres. As empresas pagam uma taxa de administração. Isso hoje está gerando uma receita de aproximadamente 15 mil reais mês. 15 mil. Dá para você pagar o quê? Água, luz? Não dá para pagar a luz. Não dá? Não. A nossa conta de energia mês da quadra inteira aqui é da ordem de 50 mil reais. O diretor do parque espera construir outros 2 edifícios. Ele disse que já conseguiu 19 milhões de reais em financiamento, muito menos do que o necessário para as obras. Na verdade, o que isso reflete ou expressa é uma necessidade de entendermos ciência, tecnologia e inovação como política de Estado e não de governo. Esse seria um dos pontos que a gente precisaria resolver para o Brasil, então, deslanchar no desenvolvimento industrial, deslanchar em desenvolvimento de pesquisa, deslanchar em desenvolvimento de inovação e quem sabe, se posicionar nos rankings de inovação, nos rankings de economia, das maiores economias do mundo, da maneira que ele precisa estar. A gente tem tanto pesquisador, tanto cientista talentoso, competente, dedicado, esforçado, né, que ama a profissão, que ama o que faz, só esperando um pouco de ajuda, um pouco de recurso, um pouco mais de grana para conseguir fazer tudo deslanchar. Deslanchar em benefício nosso, da sociedade, né? Porque a ciência está aí mostrando o quanto ela é vital, importante na vida de todos nós, em todas as áreas. Muito bem, vamos lá. Em relação ao Parque Tecnológico Samambaia, que você acabou de ver, a reitora de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás, Helena Karaszek, disse para a gente em nota que teve liberação aí de recurso da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, valor de 7,5 milhões de reais no começo do ano, primeira metade dos 15 milhões de reais previstos pelo projeto. E esse montante, esse dinheiro, de acordo com a reitora, vai ser usado para a construção de um edifício que vai sediar o Centro de Excelência em Inteligência Artificial e também vai abrigar empresas de base tecnológica e startups incubadas no Parque Tecnológico Samambaia. Ainda segundo essa nota que nós recebemos, o segundo investimento no parque é o Centro de Energia e Petróleo, em parceria com a Petrobras. E do montante de 23 milhões de reais previstos para o projeto, já foram recebidos 15 milhões.